Cuidado com a renegociação das dívidas da sua empresa. Um perfil muito comum aqui no escritório é de pequenos empresários, médios empresários que tinham diferentes tipos de dívidas bancárias, procuraram renegociar com os bancos diretamente e o resultado prático é que acabaram construindo um problema maior do que tinham originalmente. Recentemente nós tivemos um caso aqui de um cliente, justamente isso, uma empresa com diferentes linhas de crédito, diferentes produtos, que estava em dificuldade, também já decorrente da pandemia, já vinha de antes, mas a pandemia agravou. O banco propôs uma renegociação, só que exigiu que essa pessoa desse um imóvel em garantia. Ele deu como garantia a própria casa que ele reside com a sua família. Bom, o resultado prático é que as dificuldades prosseguiram, ele não conseguiu cumprir com as obrigações, ficou em atraso de novo. E aí ficou muito mais difícil renegociar, porque o banco havia criado uma situação em que tirou toda a flexibilidade dele. Imagina a possibilidade de perder o imóvel, ele tem que fazer um esforço muito grande. Foi uma situação bastante complexa, um problema que era bem maior do que o problema que ele tinha antes. Isso é muito mais comum do que se imagina. Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas práticas sobre como lidar com essas situações, como renegociar da melhor forma, como solucionar essas situações da melhor forma. E eu te asseguro que a última dica que eu vou te dar talvez seja a mais espantosa. Bom, não é novidade para ninguém que o impacto da pandemia se faz sentir ainda, né, e deverá se seguir sentindo por muito tempo ainda. Isso traz um grau de complexidade para os problemas, para as dívidas em geral, para as dívidas bancárias em especial. Dívidas de médio e grande porte, dívidas mais expressivas, não podem ser negociadas de uma forma apressada, improvisada. É de todo recomendável que você adote uma postura mais profissional para lidar com as situações, justamente para que você não tenha um problema maior ainda. Então vamos lá, vamos a cada uma das dicas. A primeira delas, que até pode parecer um tanto óbvia, mas não é, por tudo que a gente vê no dia a dia aqui no escritório, é que você tome pé de quanto realmente você está devendo. Qual é o valor atual da sua dívida? Quanto é que o banco diz que você está devendo? As pessoas às vezes se perdem com essa informação, acham era um valor, agora pode ser que seja outro, tem uma confusão. Então procure tomar pé disso, o banco é obrigado a lhe prestar essa informação. No limite você pode buscar isso até em juízo, se for o caso, né? Uma fonte de pesquisa interessante é o Registrato do Banco Central, né? Onde é um cadastro que você pode acessar pelo seu CNPJ, pelo seu CPF também, onde os bancos reportam mensalmente para o Banco Central qual é o valor das suas dívidas. Tá? É o valor que está no balanço do banco. Esse valor não é exatamente o que o banco pode cobrar, o banco pode cobrar na justiça até um pouco mais, mas é um belo referencial, um belo parâmetro para você ver quanto é que está lá no balanço do banco registrado que é o valor da sua dívida. Então essa é uma informação importante. Procure saber quanto é que você está devendo. Bom, uma vez tendo essa informação, você já tem condição de avaliar se uma proposta do banco é boa ou não. Porque se você não tem esse referencial básico, nem isso você consegue. Se o banco lhe faz uma proposta, você não tem como saber se a proposta é boa ou não. Mas de qualquer maneira eu digo assim, essa é a segunda dica. Não aceite qualquer proposta que o banco faça. Não aceite a primeira proposta que o banco lhe faz. Normalmente, a primeira proposta que o banco está lhe fazendo não é a melhor que ele pode lhe fazer. Isso é próprio da dinâmica das negociações. Talvez você esteja habituado a outros tipos de negociação que você faz, mas com os bancos não é diferente. Então, muitas vezes as pessoas se afobam para resolver o problema, né? E você não tem essa necessidade. Procure avaliar com mais calma as propostas que o banco está lhe fazendo. Na grande maioria das situações não vai ser necessário negociar com pressa. A senso de urgência, de pressa que o banco impõe é uma forma de lhe pressionar. O banco tem pressa para cumprir as suas metas, a meta do gerente, meta do pessoal da agência, né, para cumprir as suas metas. Mas e tenta transferir essa sensação de urgência para você. E muitas vezes essa pressa, essa urgência faz com que você faça maus negócios. Então é de todo recomendável. Vai haver casos que são exceções que você vai ter realmente que agir rápido, mas não é a grande maioria dos casos. Como uma consequência desta primeira dica, você também tem que tomar cuidado com a consolidação das várias dívidas. O banco procura lhe ofertar como algo que vai lhe trazer uma tranquilidade, né? Você tem lá diferentes linhas de crédito, diferentes operações, 2, 3, 5, 10 contratos diferentes. E o banco, como uma solução para aquela dificuldade, ele oferta que você consolide tudo em uma operação.
pode ser vantajoso, mas você precisa avaliar com muita calma. A grande maioria das vezes, essa consolidação consolida também irregularidades dos contratos anteriores e a tendência é que as pessoas somente foquem no contrato atual e fica às vezes até um pouco mais difícil de ter acesso aos contratos anteriores, talvez tenha que discutir isso só na justiça, né? Então a consolidação é uma faca de dois gumes. Pode ser vantajosa, mas você tem que tomar cuidado para não estar fazendo, na verdade, um negócio pior ainda. A próxima dica é relacionada às garantias. O banco trabalha com uma noção de melhoria de posição, ou seja, cada nova negociação que o banco faz, o banco talvez lhe faça alguma concessão, talvez você fique com uma parcela menor neste momento, mas o banco vai exigir, normalmente exige, uma garantia. A garantia pode ser pessoal ou real. A garantia pessoal é de um avalista, do sócio da empresa, por exemplo, ou de uma fiança, de alguma pessoa próxima. Essas são as garantias pessoais, em que o avalista, o fiador, ele responde com a integralidade do seu patrimônio para garantir aquela dívida. As garantias reais são aquelas que são por bens, pode ser bens móveis ou imóveis. O banco pode exigir uma garantia real, por exemplo, de um automóvel, de um equipamento que você tenha, de uma motocicleta, enfim, de algum bem móvel. Pode pedir a garantia real de um bem imóvel, da sede da sua empresa, da sua casa, algum outro imóvel que você tem. Então, tome muito cuidado, porque como eu dito lá no início, a concessão de garantias, se por um lado ela pode trazer alguma vantagem, ela seguramente traz uma desvantagem, que é você perder a força no equilíbrio negocial. Então, assim, somente conceda uma garantia se você está bem seguro das condições do negócio, que você vai ter tranquilidade para cumprir com aquela obrigação, senão muito provavelmente você está criando um problema bem maior ali na frente. A próxima dica é relacionada ao tema da portabilidade. Sim, essa é uma possibilidade que você pelo menos tem que avaliar. Nós temos um mercado bancário que não é lá muito competitivo, são poucos grandes bancos, mas isso está mudando aos poucos. Você deve ter ouvido falar das fintechs, que são outras empresas que estão entrando no mercado, empresas de crédito. Também tem bancos um tanto menores, já tradicionais, que estão no mercado há certo tempo aí. Tem uma iniciativa importante que é o Open Banking, talvez você já tenha ouvido falar, que facilita a circulação de algumas informações para facilitar, em princípio, para diminuir o custo do crédito, para desburocratizar o acesso ao crédito, né? E é possível que algum outro banco tenha interesse de receber aquela operação que você tem com o banco atual e lhe ofereça alguma vantagem para isso. Então, no mínimo, você precisa avaliar. Essa é uma possibilidade que você tem que considerar. Talvez você consiga aí um alívio, seja uma oportunidade de você começar a retomar o controle das suas finanças. Então, a dica é, no mínimo, pesquise e se informe sobre o tema da portabilidade. Esta dica agora é um reforço de tudo que a gente vem falando aqui, que é o seguinte: na imensa maioria das vezes, mas olha, praticamente na totalidade das vezes, sim, sempre é possível renegociar um débito bancário, tá? O banco pode impor mais dificuldades, menos dificuldades, tá? Alguns poucos casos excepcionais não vai ter margem para negociar, mas são a exceção que confirma a regra. E na maioria das vezes sim dá para negociar, tá? E o tempo está a seu favor. Então procure se informar. Se você tem habilidade e tem conhecimento técnico para fazer essa negociação, faça, né, com calma, com método, né? Se eventualmente você não se sente capacitado, procure um profissional da sua confiança para conduzir isso, né? Porque na área bancária, o sistema bancário está preparado para essa dinâmica da negociação e via de regra, aqueles devedores bancários, sejam pessoas jurídicas, pessoas físicas, que conduzem um bom processo de negociação, na grande maioria das vezes tem muito bons resultados. Então, como se diz na gíria, fica a dica. Observe as possibilidades de negociar o seu caso concreto. E por fim, a última dica, deixei por último de propósito, é relacionado à ação judicial. A ação judicial não necessariamente vai ser a melhor solução para o seu problema. Ela tem o seu papel, ela faz muito sentido, né, dependendo da situação do caso concreto. Já houve um tempo lá, quando eu comecei a advogar, mais de 20 anos atrás, em que a ação judicial era muito mais efetiva para a solução de uma dívida bancária. Não quer dizer que você tenha que abrir mão disso, não, mas você tem que olhar isso com muita atenção. Há um certo pensamento mágico que eu sugiro que você procure evitar, se afastar, que o pensamento bom, se eu ingressar com a ação judicial
e se eu disser nessa ação judicial quanto é que eu acho que eu devo, o banco não vai poder seguir me cobrando pelo valor total, eu vou conseguir negociar, eu vou conseguir pagar isso que eu estou dizendo que eu estou devendo. Infelizmente não é assim. É comum chegar aqui no escritório casos que já se iniciaram, ações judiciais que já se iniciaram, que não estão tendo um bom encaminhamento. Então a gente é procurado para tentar administrar aquilo, diminuir o problema, encontrar alguma outra solução, né? E mesmo quando os casos começam por aqui, a gente faz toda uma avaliação criteriosa primeiro, né? E sim, muitas vezes a gente propõe ação judicial, mas com uma clareza muito boa dos riscos, uma clareza muito boa de qual é o objetivo daquela ação judicial, que definitivamente não pode ser uma aventura jurídica, tá? E infelizmente a gente vê muitos casos de aventura jurídica. Então fique muito atento que esse é um remédio que pode se transformar num veneno, né? Então é tudo uma questão de como fazer o uso dessa ferramenta que é a ação judicial. Bem, eu espero que essas dicas lhe tenham sido úteis, tá? Se você acha que essas dicas são relevantes, compartilhe com outras pessoas que você acha que possam se beneficiar dessas informações, outras empresas, tá? Curta aqui o nosso vídeo se você gostou, deixe seu comentário, seu feedback é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.